O Senhor ministrou no meu coração durante o louvor. Gostaria de compartilhar com a igreja, porque eu creio que o Senhor me direcionou a nós, sempre que nós viermos a um culto, sempre que nós viermos à presença do Senhor, a gente não está vindo aqui para receber nada, a gente está vindo aqui para entregar, porque um culto é a nossa entrega para Deus. Então nós não podemos vir para um culto de qualquer jeito, nós não podemos fazer as coisas para o Senhor de qualquer jeito, nós precisamos dar o nosso melhor para Deus, porque Deus, Ele não precisa de nós, Ele não precisaria de nós, mas Ele deu o seu melhor, porque Ele nos amou, e nós não podemos devolver nada menos para Deus do que o nosso melhor, em gratidão, em honra, em louvor ao nome de Deus. Então sempre quando você for fazer algo para Deus, sempre quando você vier a um culto, faça o seu melhor, entregue o seu melhor. Você não precisa gritar, você não precisa berrar, mas entregue o seu melhor louvor a Deus, entregue seu coração a Deus. Talvez a sua oração seja suas lágrimas, talvez a sua oração seja você ficar em silêncio, colocando a sua vida diante de Deus, mas entregue o seu melhor para Deus, porque Deus, Ele vê o seu coração. Então nós não podemos vir aqui ter uma performance bonita, para as pessoas achar que a gente está adorando a Deus, sendo que o Senhor vê o nosso coração. Assim, nós estamos buscando honra de homens, e não buscando a honra de Deus. A Bíblia diz que muitos judeus creram em Jesus, na época de Jesus, e se você não se lembra, o próprio judeu matou Jesus Cristo, e muitos desses creram em Jesus, mas a Bíblia diz que eles creram em secreto, porque eles temiam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles temiam mais o que as pessoas iam dizer do que o que Deus ia dizer. Então que eu e você essa noite entendamos que o Senhor vê o nosso coração. Então para Deus nada além do nosso melhor, da nossa verdade, porque tem vezes que nós vamos vir quebrados, machucados, feridos, sem motivação, mas entregue a tua verdade a Deus, entregue o teu coração a Deus, porque é isso que Deus deseja. Nada além disso Ele já conhece. Por isso que nós devemos adorar a Deus em verdade. Jesus Cristo certa vez falou: o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. A procura, Ele está olhando, procurando, que o adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre a mim e a sua vida. Amém? Amém ou não amém? Você está aqui? Vamos ler juntos o Salmo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Eu gostaria de ler todo o Salmo, mas ele é um salmo extenso, então você, se desejar, pode estar lendo na sua casa. É um salmo muito lindo, mas nós vamos ver alguns pontos aqui, e espero, minha oração, meu desejo é que o Senhor possa falar ao seu coração, se assim você desejar. Salmos 37, versículo 1. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarda com Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Amém? Quem escreveu esse salmo? Eu vou dar uma dica para vocês. Foi o mesmo homem que escreveu o Salmo 51, que nós vimos esses dias. Alguém lembra? Quem, Vini? Davi? Davi escreveu esse salmo. E aqui nesse salmo, ele está fazendo um paralelo entre a vida das pessoas. Aqui ele está separando dois grupos de pessoas: o perverso, o ímpio, e o justo, o temente a Deus. Ele está fazendo um panorama da vida, porque a vida do ser humano é só alegria, sim ou não? Não. A vida do ser humano, ela tem vários altos e baixos. E aqui Davi, nesse salmo, ele está fazendo um panorama, ele está dissertando acerca da vida do ser humano aqui na terra.
E ele faz essa separação de dois grupos de pessoas. Sempre quando a Bíblia está falando a respeito de salvação, por exemplo, ela sempre separa entre dois grupos. Por exemplo, o caminho largo, o caminho estreito. A vereda do justo, a vereda do ímpio. Eu anotei mais o bem e o mal. Romanos 12:1 fala sobre o bem e o mal. Deuteronômio 30:19 fala sobre bênção e maldição, sobre vida e morte. E aqui ele está separando dois grupos, o perverso e o justo. Mas uma coisa, antes de nós entrarmos nesse salmo, para nós entendermos, é que nós só nos tornamos justos através de Jesus Cristo. A única maneira de nós nos tornarmos justos diante de Deus é mediante o sacrifício de Jesus naquela cruz. E antes de nós entrarmos no salmo, eu gostaria de ler 2 Coríntios 5:21 com você. Você que trouxe a sua Bíblia ou pode acompanhar no telão. Olha o que Deus fez com Jesus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele, Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Então eu e você só podemos ser justos diante de Deus através de Jesus Cristo. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós entregamos, não é pelos nossos bens, não é pelas nossas qualidades, mas é através de Jesus Cristo. E depois que isso acontece na nossa vida, isso transforma a nossa maneira de viver. E é isso que nós vamos ver aqui em alguns pontos, rapidamente, e meu desejo é que o Senhor possa falar ao seu coração. O versículo 1 de Salmos 37, ele fala o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos. Versículo 2: pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Ele está falando aqui para o povo de Deus. Ele está falando assim que nós não devemos nos aborrecer pelas pessoas que fazem o mal. Por que ele está falando isso? Porque às vezes parece que fazer o que é errado compensa. Às vezes parece que você viver uma vida buscando coisas compensa. É isso que você precisa. Você olha para a circunstância natural da nossa sociedade, da nossa vida, e você fala, não, vale a pena fazer o que é errado. Porque nosso país compensa fazer o que é errado. Não vale a pena fazer o que é certo. Olha aqui, a pessoa faz o que é errado e ela prospera, ela cresce, ela avança. E eu aqui sirvo a Deus e as coisas são difíceis, eu tenho luta, eu tenho dificuldade. E Davi está falando, inspirado pelo Senhor nesse salmo, não se preocupe, não tenha inveja, porque isso é passageiro. Logo, ele compara como o capim, que é verde, dá um sol, logo seca. Ele, depois de falar isso, ele nos apresenta alguns níveis de relacionamento que eu e você devemos buscar com o nosso Deus. Porque se nós vivermos uma vida olhando com a visão natural as coisas, nós vamos viver uma vida frustrados, porque o natural, esperar no homem, muitas vezes parece que não vale a pena, parece que não vai dar, nos aborrece. Então Davi está falando para nós não olharmos com essa visão. E agora, a partir do versículo 3, ele começa a falar níveis de relacionamento que eu e você precisamos buscar com o nosso Deus. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar algo para vocês. Você é uma pessoa que quer ter um relacionamento com Deus? Sim ou não? Então ele vai falar aqui algumas coisas que nós devemos fazer para ter um relacionamento com o Senhor. Ter relacionamento com Deus, às vezes eu falo a gente porque às vezes eu pensei assim, e eu lendo aqui, eu tive esse entendimento da palavra de Deus, que eu ter um relacionamento é eu ler a Bíblia, eu orar, eu tive um relacionamento com Deus, eu estou cumprindo a minha agenda,
mas isso é a base da vida cristã, mas isso precisa ser traduzido na minha vida diária. Isso precisa ser aplicado, não é o saber, é o saber e o praticar. E aqui ele está falando coisas práticas que eu e você podemos fazer. No versículo 3 ele fala, confie, olha só, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Ele está falando para nós confiarmos em Deus e fazer o bem. Ele está falando que mesmo que todo mundo faça o que é errado, eu e você devemos fazer o bem. Eu e você, meus irmãos, nós não fazemos o bem porque todo mundo faz o bem. Nós não buscamos o que é certo porque todo mundo busca o que é certo. Nós buscamos o que é certo porque a palavra de Deus diz que isso é certo. E o certo vai ser certo mesmo que ninguém queira fazer. E o errado vai ser errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então aqui ele encoraja eu e você. Eu não sei qual o seu contexto, eu não sei qual a sua realidade, mas aonde você está, onde Deus te plantou, ele está falando, confie em Deus e faça o que é certo. E o que eu mais acho lindo, que toda vez que ele fala daquilo que nós devemos fazer, ele fala também da recompensa que nós teremos. Porque, meus irmãos, Deus ele é justo, Deus ele ama, Deus é amoroso, mas Deus também ele é justo. Ele é justo, ele é reto, ele é o perfeito juiz, ele julgará todas as coisas. Tudo aquilo que está oculto vai ser revelado, não por mim e não por você, mas pelo Senhor, porque ele é o Senhor, ele é o juiz e a ele pertence a vingança, diz o Senhor. A justiça do homem não satisfaz a justiça de Deus. Então nós não devemos olhar para as circunstâncias pensando, vale a pena eu fazer isso, vale a pena eu fazer aquilo, porque olha aqui, se eu fazer isso aqui, se eu enganar aqui, eu vou ter mais aqui. Mas ele está falando, não caia nessa, isso é fugaz, isso é passageiro, confia no Senhor e faz o bem. Assim, se você fizer isso, consequência, galardão, resultado, você habitará na terra e desfrutará segurança. É muito lindo nós lermos o Salmo 91, né? Ele fala que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 vão cair à sua direita, você não será atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É tão lindo esse salmo. Você acha, meu Deus, eu quero viver nesse lugar, eu quero isso para mim, nada vai me atingir. Só que nós só desfrutamos segurança quando nós confiamos no Senhor e nós fazemos o bem. Nós somos justos através de Jesus, mas isso muda a nossa maneira de viver. Isso precisa mudar as nossas atitudes. Isso precisa nos fazer pessoas melhor. Eu não estou falando que eu e você vamos sair daqui perfeito essa noite, mas nós precisamos sair, primeiramente, o primeiro conselho que ele dá, confiando em Deus e fazendo o bem, porque sabendo que é Deus que vê, é Deus que recompensa e é Deus que retribui. Amém? Versículo 4. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. É lindo isso. Ele atenderá ao desejo do seu coração. Eu não sei se você percebe isso, mas nós vivemos em uma sociedade que para você ser feliz, que para você ser realizado, você precisa ter, você precisa possuir. A nossa felicidade, a nossa satisfação, ela está atrelada com o quanto nós temos. Qual apartamento você tem, qual carro você tem, em qual bairro você mora, qual é a sua renda mensal, quanto dinheiro você tem aplicado. Isso, aos olhos naturais, aos olhos do mundo, é o padrão de sucesso. E eu não estou falando que isso não é bom, e eu declaro que Deus ele vai ser provedor também nessas áreas, na minha e na sua vida. Mas o que ele está falando é que
quando nós botamos nisso a nossa satisfação, nós nos machucamos. Não sei, eu acho que vocês não são assim, mas existem pessoas que elas são pessoas insaciáveis. O que é uma pessoa insaciável? É uma pessoa que nunca está satisfeita, nunca está bom, sempre tem alguma coisa que ela não tem, que ela deveria ter, porque a nossa felicidade está baseada no que a gente tem. Então, se eu não tenho, então eu estou insatisfeito, porque eu quero ter para eu ser. Só que não é assim que nós vamos ser preenchidos. O homem pode passar a vida inteira buscando coisas, e chegar no fim da sua vida, ele perder a sua vida. Ele está insatisfeito. Eu fico olhando algumas coisas, e eu fico pensando, orando a Deus, de situações, porque hoje, talvez uma vida boa para nós é ar, mas quando a gente chega nesse ar, sempre vai ter um a mais, um mais, um mais. Quantos já viram aquela história, que ele tem um vídeo, da pessoa no ponto de ônibus, ela está ali pensando, meu Deus, se eu tivesse uma bicicleta para eu ir no trabalho, ia ser muito bom. Aí, ela está ali na bicicleta e ela olha o carro, ou a moto, se eu tivesse seria muito bom. Aí ela tem. Aí quando ela tem o carro, a moto, ela já quer um carro de luxo, ela quer um carro melhor. E quando ela tem, aí já não está bom, ela quer o helicóptero, porque agora, para que pegar trânsito? Eu vou para o ar, vou voando, eu quero um helicóptero. Daí quando ela tem o helicóptero, ela já quer o jatinho, porque o helicóptero, a autonomia dele é 300 quilômetros, então eu não posso ir daqui até São Paulo, tem que parar, abastecer. Agora eu quero um jatinho, porque daí com o jatinho eu vou até São Paulo, vou até o Nordeste. Mas aí depois que eu tenho o jatinho, ele não cruza o oceano, porque a autonomia dele é baixa. Então eu preciso um jatinho maior, eu preciso um daqueles que é revestido de ouro, para que todo mundo veja que eu sou alguém próspero, que todo mundo veja que eu sou alguém bem sucedido. Só que isso nunca vai nos satisfazer. Isso não quer dizer que eu e você precisamos se contentar com pouco. Não é isso que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando que quando nós colocamos a nossa vida nisso, nós vamos ser pessoas infelizes e pessoas insatisfeitas, porque as coisas elas não podem nos satisfazer. Quantos já viram aquela história da pessoa que ela é bem sucedida, emprego bom, salário bom, mas ela chega dentro de casa, ela é infeliz? Algumas nem querem voltar para sua própria casa, porque sabem que deixaram um problema lá dentro. E aí eu pergunto para você, será que isso é a bênção que Deus tem para mim e para a sua vida? E aqui Davi, eu acho lindo isso, porque esse foi, eu li esse texto, foi sábado passado, e Deus, desde lá, ficou me incomodando para eu ministrar aqui na igreja esse salmo, aqui no culto. Mas esse salmo em especial, esse versículo em especial falou muito comigo, porque ele fala, deleita-te do Senhor, agrada-te do Senhor, tira o teu foco das coisas e coloca em mim, diz o Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu e você temos desejo no nosso coração, nós temos anseios no nosso coração, só que nós precisamos entender essa noite que só Deus pode nos satisfazer. Você sabe o que é você estar satisfeito? Eu vou dar um exemplo para ver se você tenta entender. É quando você vai na casa da mãe, ou quando você vai na casa da avó, e tem aquele banquete cheio de comida, aí você come, e a avó, come mais um pouco, a avó fez, a mãe fez para o filho, tal, come, olha que legal, eu fiz tudo isso para você, e você fala assim, não vai mais, eu já estou cheio, eu já estou satisfeito. Davi está falando que quando nós se deleitar em Deus, quando nós buscar agradar a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Tem coisas que Deus vai te dar, tem portas que Deus vai abrir, Deus vai te prosperar, porque
Ele sabe o que é melhor para você, mas tem outras que Ele vai fechar. Sabe o que é melhor de tudo isso? Que você vai estar satisfeito, você vai estar pleno, você vai estar completo, porque a tua vida não está pautada em viver uma vida inteira correndo atrás de coisas, uma vida inteira correndo atrás de algo que lá no fim vai ficar. Se você não gastou tudo, vai ficar para alguém. A vida, meus irmãos, não consiste só em bens que nós podemos tocar. A nossa vida, ela foi gerada por Deus, ela foi criada do invisível, nós fomos criados mediante a palavra de Deus, e nós só vamos viver uma vida completa, uma vida satisfeita, quando nós nos deleitarmos no Senhor, quando nós buscarmos a Deus, quando nós buscarmos alegrar a Deus. Tem outro texto, outra versão que vai falar: alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu estou aqui para declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que Deus, Ele vai satisfazer o seu coração, Ele vai dar mais do que você esperava, porque Deus é bom, Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele vai te satisfazer, Ele vai te surpreender, mas busque a Deus, busque a Ele, não busque as coisas, busque a Ele, e Ele vai te surpreender. Versículo 5, entrega, olha, isso aqui é uma coisa muito fácil de se fazer: entregar o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Muitas vezes eu e você oramos, pensamos, falamos com as pessoas: meu Deus, parece que Deus não faz nada na minha vida, Deus não age mais na minha vida, Deus não, parece que está indiferente comigo. Talvez seja o processo, pode ser. Talvez seja porque você ainda não entregou. Deus, Ele só trabalha naquilo que eu e você conseguimos entregar. Será que eu e você temos entregado a nossa vida a Deus? Eu não estou falando em entregar de você vir aqui no culto e falar: Senhor, eu entrego a minha vida a Deus. É de nós entregar todos os dias. É de você ir tomar uma decisão e você entregar a Deus. É de você, com a tua empresa, com o teu negócio, com a tua profissão, você entregar a Deus. Aonde você está inserido no mercado de trabalho, entrega a Deus. Com a tua família, situações da tua casa, entrega a Deus diariamente, entrega, coloca a situação e deixa Deus agir. Porque Ele está falando assim, que nós devemos entregar o caminho a Deus, e a recompensa disso é: Ele fará, o mais Ele fará. Aquilo que eu e você pudermos fazer, façamos, mas aquilo que eu e você não pudermos, entrega ao Senhor. Não leva na força do teu braço, porque se você quiser levar na força do teu peito, na cara e na coragem, como tem o ditado, é você que vai ter que empenhar, você que vai ter que ir firme até o fim, e eu e você somos fracos. Mas quando eu e você colocamos no Senhor, entregamos a Deus, Ele agirá. E eu não sei se tem algo mais glorioso, com certeza tem, mas para esse texto, é de você ver Deus agindo na tua vida, é de você estar com uma situação, você colocar diante de Deus, e você ver Deus agindo. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, porque Deus, Ele não age como Ele faz, como se diz, em atacado. Ele não faz igual na vida de todo mundo. Ele te conhece, Ele te formou, e Ele age conforme a situação, conforme a demanda. Isso é maravilhoso, porque tem situação que para o homem parece impossível, mas a Bíblia diz que para Deus não há impossível em suas promessas. Só que o detalhe é: será que nós temos entregado a Deus? Porque às vezes, eu não acho que é à toa que Davi começou o Salmo daquela forma, porque eu acho que às vezes eu e você, nós vivemos uma vida olhando o natural, olhando a vida do outro, se comparando, uma comparação maligna. Existem, na verdade eu acho que não é nem comparação a palavra, mas é inspiração. Isso é muito bom, isso é saudável, nós nos inspirarmos em pessoas, mas quando nós queremos comparar uma vida com outra, nós nos decepcionamos. É isso que o inimigo quer, ele quer que você se compare, ele quer que você pense: ó, Deus não cuida mais de você, Deus não faz mais por você. Mas Davi fala: não caia nessa, não caia nessa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele fará.
Ele agirá na tua vida. Ele quer agir na sua vida, na sua vida, na sua vida e também na minha vida. Eu não posso ficar olhando só aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Ele quer fazer na sua vida, mas Deus não faz se nós não entregar. Porque Deus, eu acho lindo isso, Deus, Ele criou tudo. Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele tem todo o poder, mas se você não quiser entregar, Ele respeita. Se você falar, não, deixa que eu vou fazer, Ele respeita. Que Deus maravilhoso. Muitos falam que Deus é machista, né? Porque Deus é machista, só fala dos homens na Bíblia. Primeiro que a pessoa tem que ler a Bíblia, porque tem muitas mulheres usadas por Deus. E outra que eles têm que perceber que Deus, Ele é um cavalheiro. Deus, ele vai onde Ele é convidado. Ele age até onde Ele é permitido agir. Eu não sei vocês, mas eu tenho buscado, eu tenho orado que eu possa dar mais lugar para o Senhor na minha vida. Senhor, toma conta de mais daquilo que eu tenho tentado fazer. Vai à frente, Senhor. Vai à frente, porque melhor é os planos do Senhor. Melhor é os pensamentos do Senhor. É muito bom, meus irmãos, nós vermos Deus fazendo na nossa vida. Situações que pareciam impossíveis, causas perdidas. Mas quando Deus entra, Ele faz. Ele faz. Ele toca para curar. Ele toca para restaurar. Ele toca para trazer vida. Eu não sei, meus irmãos, mas me parece que tem situações aqui que você já deu por perdida. Me parece que tem histórias que você já nem quer pensar mais, você já entregou. Mas se for para entregar, entrega no altar. Entrega ao Senhor. Entrega para Deus. Porque eu creio que Ele vai fazer. Aonde não tinha mais esperança, onde não tinha mais vida, Ele vai fazer. Amém? Versículo 6. Esse aqui é o mais fácil. Não é o 6. É o 6. Agora o 7. Esse aqui é o mais fácil de todos. Olha, descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Isso é muito fácil de fazer, descansar em Deus, esperar em Deus. Você decidiu entregar para Deus e amanhã você já está lá na porta. E aí, Senhor, quando que vai vir o Senhor fará? Quando que vai vir o Senhor agirá? Mas aqui ele fala algo que testifica que nós entregamos realmente algo para Deus. Porque se você diz que entregou, você confia, você espera e você descansa nele. É o que ele está falando. Depois de ter feito tudo isso que foi falado, ele fala, descansa no Senhor e espera nele. Esperar no homem, muitas vezes, não é uma boa coisa. Mas quando nós esperamos em Deus, meu Deus, melhor é o fim das coisas que o início delas. Tem até um ditado, né? Deus não se atrasa, Deus capricha. Então, se Deus parece que não está respondendo, que não está presente, saiba que Deus, Ele age no momento certo. O tempo do homem não é o tempo de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele veio no tempo certo, em ocasião oportuna. Se fosse eu escolher, eu ia falar, vem em 2023, aqui em Chapecó. Para que ir lá em Jerusalém? Não, vem aqui. Porque nós achamos que sabemos o que é bom, mas Deus sabe o que é bom, e Deus sabe o tempo certo das coisas. Por isso que eu e você precisamos aprender a descansar e esperar nele. Porque Eclesiastes 7:8 diz, melhor é o sábio do que o orgulhoso. Melhor é o fim das coisas que o início delas. Eu declaro que o teu final vai ser melhor que o teu início. Que no final você vai olhar e falar, eu estou melhor do que quando eu comecei. E que hoje você possa estar melhor que ontem, e amanhã você possa estar melhor do que hoje. Porque é assim a vereda do justo, ela vai brilhando cada dia mais, até ser dia completo. O Senhor, Ele vai trabalhando na minha e na sua vida.
Eu e você estamos em construção. Por isso que nós precisamos aprender a descansar no Senhor e esperar nele. Já que eu falei do Salmo 91, no versículo 1 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para nós descansar na sombra do Onipotente, nós precisamos escolher habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos aprender a entrar no nosso quarto e buscar a Deus, a colocar as nossas situações diante de Deus, a colocar os nossos traumas diante de Deus, os nossos medos, as nossas feridas. Você dobrar seu joelho, ou você orar sentado, você orar deitado, você orar em pé, mas coloca diante de Deus, fala para Deus, busca a Deus, porque quando nós fizemos isso, o Senhor ele age, e age no tempo certo. Jesus Cristo ele veio no tempo certo, e talvez eu e você possamos pensar assim: Jesus já podia voltar logo, né? Podia voltar, olha tudo que está acontecendo. E nós devemos orar que Jesus volte, mas não cabe ao homem determinar o tempo e as estações. Só que Deus vai voltar no tempo certo. Nós precisamos esperar, nós precisamos descansar, porque mesmo quando nós não vemos, o Senhor está trabalhando. Tem um salmo bíblico que diz: em vão trabalha o trabalhador, se Deus não der o sustento. Em vão vigia o sentinela da cidade, se Deus não guarda a cidade. Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. No descanso Deus trabalha. Quando a gente está fazendo, não quer entregar, está fazendo, não quer entregar, Deus ele está esperando você confiar, para que ele possa agir. Amém? Eu teria mais 2 pontos, mas eu me propus hoje a não estender o horário, mas eu convido você a ler esse salmo em casa. Tem muitos ensinamentos aqui, como em toda a palavra de Deus. Então, se você desejar esse algo a mais, você pode ler o Salmo 37, decora, 3 mais 7 é 10. 3 mais 7 é 10, é óbvio, né? Por que eu falo isso? Porque eu tenho aprendido a memorizar associando. Quando eu associo com alguma coisa, eu consigo lembrar depois. Então, na minha cabeça, 3 mais 7 é 10. Quando eu vejo um nome de alguém na igreja, por exemplo, é difícil decorar de todos, eu tento associar já com alguma coisa. Por exemplo, o cara é Soares, eu já vou lembrar do Soares do Grêmio, né? Que está indo embora do Grêmio agora, parar de dar alegria para os gremistas. Mas eu já vou lembrar do Soares para associar. E você pode fazer isso com os textos bíblicos. Eu creio que é bênção, amém? Um futuro promissor, Salmo 37 e 37, penúltimo texto que eu vou ler, nós vamos encerrar. Observa aquele que é íntegro e reto, porque o futuro deles será de paz. Deus tem um futuro promissor para você. Deus tem um futuro promissor planejado para você, para sua casa, para sua família. Nesse mesmo salmo, Davi ainda ele fala: já fui moço, agora eu sou velho. Então ele escreveu esse salmo na velhice. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ele fala que sobre os filhos dessa pessoa que busca a Deus, os filhos deles serão abençoados, porque o pai buscou a Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida que você tem um futuro brilhante pela frente. Você tem um futuro de paz pela frente, porque você tem buscado a Deus. Você tem confiado a Deus. Você tem se deleitado a Deus, em Deus. Você tem descansado em Deus, você tem aplicado a palavra do Senhor na sua vida. O último versículo 39 e 40, para nós orarmos. O Senhor os ajuda, o 39. A salvação dos justos vem do Senhor. Olha, a gente pode achar que a gente é justo porque a gente é bom, mas a nossa salvação vem de Deus. A gente precisa somente escolher se colocar nesse lugar. Ele é fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda, os livra do ímpio e salva, porque nele buscam refúgio. Que o Senhor seja o meu e o seu refúgio, hoje e sempre. Que eu e você, hoje e sempre, possa escolher habitar nesse lugar, habitar na presença de Deus, porque isso é uma escolha. Nós escolhemos buscar a Deus. Nós escolhemos buscar nele
refúgio. Amém? Você pode se colocar em pé?